Fala galera da MXV, estamos começando mais um episódio do podcast aqui. Hoje estamos com a ilustre presença do Fernando da Curtlo. Acabamos de terminar um projeto para ele que é a Hilux Yeti. Um projeto bem prazeroso de fazer, bem legal, que a gente pôde curtir para trocar uma ideia, né, Fernando? Essa caminhonetinha, bom, é a minha terceira cabine simples, né? Paixão por Toyota, cabine simples. Não, eu queria uma cabine simples e queria uma dessas antigas, né? Sim. Que realmente tivesse zero de eletrônica, né? O tratorzinho. Exato. Aí achei e entreguei na tua mão aqui pra gente. Já andamos bem, né? Já tá rodando, o trampo ficou muito legal. Ah, isso é bom. Agora estamos na fase dos detalhezinhos ali. Né? Mas foi muito legal, foi bem divertido esses 5 meses aí. Ah, mas isso é legal. 5 meses de trabalho. Aqui o pessoal olha o resultado pronto e fala, nem imagina o trabalho. Assim, o Fernando ele gosta também de participar do projeto, que é muito legal essa parte. E a gente procurou peça, procurou console, quanto tempo, quantos consoles. Não, e a ideia era assim, era dar uma modernizada no carro por dentro, mais conforto, mas com tudo peça original Toyota, né? Exato, manter um padrão, tanto que a gente pegou ali o intercooler, a gente substituiu um feito de churrasqueira por um da Prado. Mano, o Edu ainda fez a gentileza, ele ainda cedeu os bancos, cara da Hilux dele, da SW4 dele, que está no meu carro agora. Ah, sim. Não sei, tá meio estranho de dirigir, tô trepando nas guias, não sei o que isso veio. Vem com uma energia o banco, né? Mas essa que arrumou console e tudo, o carro tá 10. Ficou bem legal. Isso que é importante, galera, o pessoal ter isso, assim, a gente ter esse prazer de... É uma honra pra gente fazer esse carro, assim. É algo que acaba sendo muito legal e aqui a gente acaba virando uma grande família, porque não é só um cliente trazendo e dando dinheiro, a gente tem uma amizade, cria uma parceria e acaba sendo muito bom, onde o cliente também se sente bem, se acontecer qualquer coisa ele pode voltar para cá e depois vira uma amizade cliente eterno. Mas é que nem um amigo perguntou, pô, uma oficina lá é boa? Eu falei assim, primeiro eu não considero exatamente uma oficina, né? Então acho que a MXV ficou uma coisa que é uma fábrica de sonhos, né? Exato. Que acho que chegar aqui e entender, né, de verdade, nunca deu assim, deu uma outra opinião, mas assim, ele vai na viagem, ir na viagem do que o cara quer fazer. Dentro do que você quer fazer a coisa mais acertada possível, mais calibrada, né? E eu acho que é um processo legal isso, né? E eu ainda, apesar deles que eu moro aqui perto, então passava aqui dia sim, dia não. Tava quase sendo funcionário da MXV, tava quase contratada. Foi legal, foi bem legal esse processo aí. Não, mas isso eu falo pra todo mundo também, falar, meu, sinta à vontade, pode passar se eu tiver, se não tiver não precisa nem avisar, só passa, vem ver o carro, pode vir, conversa com a equipe inteira, não tem aquele negócio, não, só fica aqui, à vontade pra olhar. Isso é legal, tudo. Só ficava meio assim porque eu não encontrava outros clientes aqui, eu sempre quis. Eu falei, opa. Só tem eu. Mas é isso, eu acho que a tradução é essa, né? Acho que a MXV acaba se tornando, assim, para quem quer fazer essas coisas, uma fábrica de sonhos, que é o que você se propôs a fazer, né? Exato. Pô, conheço vocês já há alguns anos, né? Uns bons anos já. Pô, acho que pelo menos uns 10 já. Uns 10 anos, sim. Quando vocês começaram lá perto do Júlio Bono lá? Foi 2009. Foi no começo de 2009. Então, foi meio por aí, tinha uma coisinha e tal. Não fiz grandes coisas lá, né? Sim. Fiz serviço fiz 2 coisas pequenas na época. Sim. Não, a gente montou a Prado lá, a suspensão. Exato, a suspensão da Prado, com o Iron Man da primeira Prado. Sim. Aí mexi uma época no outro carro lá, mas aí foi uma outra fase, né? Sim, mas vem vindo. E da onde que veio essa sua paixão pelo off-road, Fernando? Porque tem uma história boa, antes dos 18 anos, já tinha até uma picape, né? Você sabe que a gente tava, na verdade, tá pensando assim, eu fico pensando, né? O mundo, assim, do 4x4, tem as pessoas que gostam da questão do 4x4 puro, que é aquela coisa do desafio, de trilha, de superação, né? Eu não sei, nunca foi minha praia, né? Uhum. Eu nunca tive nunca tive essa coisa salma de jipeiro, de off-roader realmente. E se enfiar naquele buraco, ficar horas para passar no buraco, né? Ferrar o carro inteiro. Não, eu acho o caminho, o desafio, mas assim, eu sempre olhei carro, sempre gostei de carro, né? Eu estava te falando, o primeiro carro que eu tive, eu ia fazer 17 anos, eu morava ali no centro de Santana, e tinha um cara um pedreiro fazendo uma reforma ali na rua Dr. César, né? Pô, e o cara fazendo massa na caçamba, tal. Eu olhei aquela caminhonete e falei, puta, que legal.
E eu tive uma história antes como moleque, eu juntava jornal, fazia uns rolinhos lá para ter uma graninha, e todo o dinheirinho eu guardava, tinha uma poupancinha, mas eu olhei aquele carro, tinha uma plaquinha de vende. E meu pai, pô, me ajudou, comprei essa caminhonete, mas eu não sabia o que era. Ela era uma Marta Rocha, 1955. Então tem uma história muito particular, histórias muito engraçadas. Por exemplo, que ele vai falar da história do Gurgel. Não, por exemplo, acho que a primeira história assim, que eu falo que é a primeira... Pode falar palavrão, né? Pode, à vontade. Mas eu faço a primeira cagada, né? Depois disso... Tinha um Corcel 1, eu ia fazer 18 anos, aí tinha um amigo meu, Glaucio, já tinha 18 anos, a gente resolveu ir para Ilhabela. Fomos para Ilhabela, com o Corcelzinho, acampar no sul da ilha, né? Corcel 1, né? E juntamos lá, depois chegou os outros, ficamos uns dias lá, e alguém teve a brilhante ideia da gente ir para Castelhanos. Ah, dá para ir? Por que não, né? Não sabia, não tinha noção do que era. Fomos para Castelhanos, estrada ruim, atravessa o riozinho, atravessa outro. Falei, nossa, se chover aqui, danou, né? E realmente danou. E realmente choveu e danou. Porque fomos, então assim, acho que foi a primeira grande aventura, né? Acabamos, pô, era para chegar em casa no domingo, imagina, cheguei numa quinta-feira. Nossa. Meu, sem poder avisar. Sem nada, sem telefone. Não tinha nada naquela época. Não, eram 3 época. carros muito competentes para fazer a estrada, né? Que era um Corcel 1, um Passat e uma Brasília. Off-roads puro sangue. É, a Brasília se saiu melhor. A tração traseira ali, se tivesse um pneuzinho. É. Pô, e daí foi. Acho que essa coisa. Pô, começava a ver, né, cara? Tinha um puta tesão. Falei, cara, eu queria ter um carro assim, mas, meu, não tinha grana. Sim. Não tinha grana, né, pra ter o carro. E aí, rolinho pra lá, rolinho pra cá. Depois eu tive um variantão, a Variant 2, né? E botei um pneuzinho lameiro, né? Pra poder fazer umas viagens. Ir um pouquinho mais longe, né? Não se ferrar tanto. Aí eu cheguei acho que num carro que eu sonhava em ter, comprei uma Toyota Bandeirante. Legal. Isso era uma Toyota 71 na época, isso foi em 80 e pouco, tá, que ela não era tão velha assim. Mesmo, tava moída, né? Então, ajeitou, a parte mecânica tava boa, mas era um veículo muito moderno, né? Porque ela era caixa seca, não sincronizado o câmbio, né? Pra quem não sabe, galera, isso pra você engatar as marchas é uma dificuldade. Coisa assim. E a caixa seca tem uma coisa, né? Quando você tá em descida ou subida, se escapar o câmbio... Ferrou, encosta o carro. Não, até aí tudo bem, só que tem um segundo problema. Ela freia tudo a tambor. Exato, então, se tivesse molhado... Aí a terceira coisa, né? Era queixo duro. Queixo duro ainda, nossa queixo senhora. Duro, a direção não era nem servo assistida, nossa, nada. Não é nada, é direto no volante. No feijão. E a última coisa que a gente fala é aquela caixa seca, queixo duro e rabo quente. Rabo quente. Rabo quente que você tinha um aquecedor, que assim acendia, ficava aquele negócio aceso no canto, assim acendia que era para esquentar os bicos aquecedores do motor, que era um motor Mercedes antigo. Sim, antigão. Cara, mas assim, esse carro me deu muita alegria na vida. Muita alegria, né? Usei pra caramba, né? Depois eu fui... Essa época, eu... Acho que eu já tinha... Não, foi depois, eu já tava morando em Taubaté essa época, né? E antes dele, né? Antes eu tive um outro carro que foi conseguir ter lá, que eu troquei, que da Marta Rocha, o primeiro carro, eu troquei com coisa, comprei um furgão Chevrolet, daqueles fechadão, aqueles... Legal, os antigão, né? Chamava ele de pão e leite. Que eram os carros que vendiam café, essas coisas, né? Chamava ele, primeiro era pão e leite. Aí já comprei assim, tinha uns pneus de bug e tal. Mas não dava para andar, não tinha condição de botar gasolina, nada. Aí eu troquei com um amigo por um Gurgel X12 TR. Pô, esse carro, assim, acho que foi um momento que realmente me despertou a paixão, assim, com essas coisas, onde né? começa a ver o mundo diferente, aquele né? quadradinho, ele tinha um tetinho que abria, janelinha de correr. Que é aquele visual quadradinho, que é uma impressão de robusto, você vê sensacional. Um espírito aventureiro ali, né? E aí você acha que você pode tudo, né? Você pode tudo, e aí você começa a fazer umas coisas, você fala assim, puta, por que eu tô fazendo aqui? E acho que a primeira vez que eu me perguntei, assim...
Tava com amigas, nós fomos para Maresias. Nessa época a gente tinha uma casinha alugada lá, época do surf e tal, ia para lá. E não tinha nada. Naquela época não tinha nada de Tinha nada. Bicho, realmente, Maresias não era nem mal conhecido. Tô falando isso em 80, acho. Talvez 80, por aí. E aí um amigo meu, o Dé era engraçado, e a gente tava meio, não tinha onda, tal, ele falou assim, vamos mergulhar. Então tinha essa nadadeira, vamos lá no cantão. Vamos pro carro lá no cantão. Brilhante ideia. Pô, no lado direito, canto direito, né? Eu falei, puta, já fui com a Fuca, dá pra ele. Tinha uma Fuquinha com o pneu lá, né? E fomos tal, e começou o carro. Eu falei, sabe que se arrependimento matasse, eu só tava preocupado em acelerar. E o carro afundou, lógico. Naquela funda. Afundou, começou a vir onda, começamos a tirar, empurra pra lá, empurra pra cá. Eu falei, como é que nós vamos tirar esse carro daqui agora? E aí, pô, foi assim. Foi um negócio triste, né? Que a gente conseguiu tirar e arrumamos caiçara com umas madeiras, tiramos o carro estava fora de perigo, de água e tal. Mas a areia meia mole, e no canto tinha um subidinho, tinha umas casas lá no canto, ali acho que chama Canto do Moreira, né? Eu falei, nós vamos tirar, tinha um coqueiro ali. Tinha guincho o carro. Super guincho de catraca. De catraca, né? Movido a feijão. Pô, passamos lá no coqueiro e de dois, você tinha que... Puta, de repente a gente ouviu um barulho, aquele... Porque você puxava o carro ou o coqueiro caía. O coqueiro caiu. É sempre assim. Caiu. Eu falei, puta... Aí, isso era durante a semana. Eu tava, na época, então, eu tava voltando, a gente tava voltando, eu tinha ido prestar vestibular em Taubaté. E fui lá, bom. E aí, para sair, conseguimos pôr umas madeiras, empurrar o carro, porque era praticamente o jardim de uma casa, e tinha uma cerca viva para poder passar. Com jeito e tal, mas assim, tivemos que atravessar a cerca viva, e na entrada da rua tinha uma corrente, tivemos que arrancar a corrente e tal. Depois os meninos falaram com os donos lá que eles conheciam e tal, assim, mas foi um negócio. Eu falei, pô. Na hora aí eu falei, puta que pariu. Mas só isso. Hoje a gente dá risada, né? Hoje é história pra contar. Então, mas não terminou aí. Quando a gente foi embora para Rio Santos, era terra, tudo, a gente desviava pela praia. Eu não me lembro agora se foi em Boracé ou foi em Guaraú, qual das praias que foi, e chovendo, vinha mais perto da água para passar, porque a água estava vindo, e maré devia estar alta, né? A gente era meio sem noção, completamente sem noção. Completamente. Né? Só que a parte que veio mais alta, tipo, isso aqui vai passar, pau! Tava alto. O gurjazinho bateu de frente e quebrou a suspensão. Ele arriou. E o carro ficou ali. Aí nós usamos o guinchinho de novo para ancorar no negócio, mas dormimos dentro do carro, não tinha como sair. Essa é literalmente aí o cara ajudou. Perrengue. Então essas coisas que você fala assim, essa época que a gente conseguiu viver, de fazer essas coisas diferentes, essas roubadas, né? Então, mas a gente não estava percebendo, mas ali que eu acho que que começou essa paixão, né? Que começa a nascer essa paixão. O carro é legal, você lembra, mas o mais legal é o que eles podem proporcionar pra gente. Exato. Então, eu sempre fui mais dessa coisa de viver as coisas. Sim, né? Da experiência, né? Da vivência, da realização. Que a trilha é difícil, que é intransponível. Nunca foi o meu barato. Uhum. E até porque eu sempre fui muito crítico com essas coisas, né? A gente morando aqui na Zona Norte e tal, porque a gente andava de moto na Cantareira lá. Começamos com as CGzinha lá adaptada, tudo, não tinha moto. Mas sempre me assustou muito essa coisa do estrago que faz, né? Sim, dá uma detonada ali no ambiente, por exemplo, a gente vê hoje em dia o pessoal até nas trilhas, porque quando a gente fazia essas trilhas o pneu era pequeno, era o Frontier, massa, quando começou, daqui a pouco um 31, hoje o pessoal faz trilha de 40, 42, tudo destruído, a serra destruída, tirando o perigo hoje em dia, porque nessa época assim, você não tinha tanto um medo de assalto, de ser sequestrado, de problema. Hoje você sobe na serra com receio de voltar. No fim virou esporte, virou desafio e tal. Mas enfim, e aí foi, né? Então sempre, grana sempre curta pra caramba, né? Sim. Aí que eu falei, aí do Gurgel que eu vendi, esse Gurgel, e do Gurgel, aí eu tive, antes eu tive
eu tive a Toyota, né? Comprei essa Toyota, essa Bandeirante. Pô, essa foi parceirona, né? Aí eu... Companheira de viagem. Fui da faculdade, estava com 20 anos. Aí foi quando eu conheci minha esposa, a Verônica. E a Verônica também, assim, gostava das coisas que eu gostava de fazer. E toda aquela lance, pegar a Toyota, assim, subir à noite lá para Campos, aquela serra, sair para um canto assim. Que legal. Meu, uma manta dentro do carro, 2 travesseiros. Sim. E deitar na capota para ver estrela, Pra né? ver estrela, pô, fantástico. Então eu falo, essas coisas que, assim, que é impagável, né? Então lembro. Com certeza. E foi, aí, Toyota, tal, ruim de viajar, porque ela era maravilhosa, né? Dava assim, com muito empenho na descida, ela dava 88, na acho. Descida com o vento a favor, com tudo assim, era 88 ali. Nossa, é o máximo. Então, mas tinha uma coisa que era legal dessa época da Toyotinha, porque a Verônica tinha uma moto, uma Honda, uma ML. Então a gente arrancou o banco de trás, eu fiz uma rampinha de madeira, a gente botava a moto dentro da Toyota. Assim, cara, fomos para tudo que é lado, acampava. Então, se a Toyota gastava pouco, a moto gastava pouco. Eu não sei como é que a gente viajava com o dinheiro que a gente tinha, porque assim... Não dava para viajar. E viajava, né? Viajava. Mas o que importa também... Dormia em qualquer lugar, né? Não tinha medo... Eu não sei se realmente não tinha perigo ou a gente era meio sem noção. Acho que é meio-meio. Meio-meio ali, já junta um pouquinho. Assim, não tinha até um pouquinho de perigo, mas era menos assim, evoluído do que é hoje. E aí veio, depois eu troquei esse carro com outro amigo, peguei um Fusca. Um Fusca Fafá, chamava ele de Bob. Bob Fusca. Ficou Bob porque assim, cara, eu sempre fui fanzaço, sempre adorei Frank Zappa, né? E a música, o hino do carro era Bob Brown, que era o nome da música. Então era o Bob Fusca. Então tinha uns pneus lameiros, acertei o facão, tinha um joguinho de corrente. Deixa daquele jeito. E a gente continuou viajando, Rio Santos, fazendo tudo e tal. E, pô, fiz altas viagens. Até estava conversando com o teu pai antes aqui, falando da época de Monte Verde, que a gente começou aí. Então essa coisa, esses carros te permitiam você ir mais longe, em lugares diferentes, afastados, né? Sim, lugares que hoje até o pessoal conhece, mas naquela época era pouca gente conhecia. Alguns cantos assim, por exemplo, hoje Maresias, Riviera, todo mundo conhece, mas naquela época não era todo mundo que tinha acesso, não era todo mundo que conhecia. Mas você sabe, eu fico pensando, né, eu fico vendo assim, que o 4x4, no fundo, né, eu acho que teve uma época que teve uma coisa, acho que mais agressiva, assim, de trilha, dessas coisas todas, mas ele acabou se tornando uma coisa meio um lifestyle, né? Hoje se tornou assim. E hoje eu vejo essa coisa, esse movimento do pessoal fazendo expedição. Sim. Puta, conheço muita gente legal, que fez muita coisa, gente legal, né? A gente tinha uma pessoa que a gente apoiou na empresa, a gente que já viajou o mundo inteiro. Sim. Puta, de Defender, né? Então passei por tudo depois, né? Experiência com vários carros. Apesar de ser um toyoteiro, passou pelas Defenders, né? Então, assim, os puristas da Land Rover, eu tive Defender por mais de 10 anos. Sim, cara. Terminei a última, foi uma Super Puma que eu comprei zero, porque eu vou ficar com esse carro para sempre. Mas, meu, só deu merda. E aí o pessoal sempre falava assim, né, que... O pessoal falava sempre que Defender te leva em qualquer lugar. Eu concordo, mas só Toyota te traz de volta. Sei que é uma brincadeira de mau gosto. Mas, sim, mas aí é gosto. Gosto é mas gosto, eu fui, né, também. toyoteiro e landeiro ao mesmo tempo por muito tempo, né? Sim. Então passei depois eu tive uma Hilux cabine simples adaptada. Na verdade eu comprei esse cara, que é um cara assim, acho que sempre foi um cara que construiu uns puta carros. Esse cara é meio conhecido no meio da off-road também, que é o Gibote. Sim. Ele é de São Caetano, né? Sim. E essa caminhonete ele fez, essa Hilux, era uma cabine simples, eixo rígido, 93, que foi enxertado nela motor, câmbio e diferencial traseiro de SW4. E aí o eixo da frente foi flipado para poder casar tudo. Porra, era um canhão esse carro. Acabei vendendo de volta para ele. Não devia ter vendido, viu, de bote, mas... Mas aquelas coisas da vida, né? E Defender que eu tive durante muito tempo.
Sim. Né? Uma brincadeira. Eu até hoje eu vejo as Defender, o coraçãozinho. Agora não dá para comprar mais, está muito caro. Não, agora nossos preços subiram demais, agora virou ouro, né? Não, mas é um carro que eu falo, esse espírito, né? A pessoa se cumprimenta e tal. Ainda tem muito isso, tem muito essa. O pessoal que compra, ela guarda muito desse espírito aventureiro antigo, aquele pessoal de expedição, o pessoal que se ajuda. Porque antes a gente tinha muita dessa questão. Você via um carro, você parava para ajudar, você perguntava se a pessoa precisava de alguma coisa. Pô, quantas vezes a gente não passa? Você via alguém que você nem conhecia, cumprimentava, parava, conversava. Hoje em dia a gente, assim, abriu muito o leque com as picapes mais modernas, uma galera moderna que já não tem mais tanto isso. Mas aí você sabe que o carro, para mim, essa coisa, assim, até quero contar uma outra passagem que eu fiz com um carro também super off-road, assim, né? Isso... Eu sempre gostei de montanha, sempre gostei de trekking, de caminhada, dessas coisas tal também, né? E quando eu tinha 18 anos, logo que eu tirei carta, nessa época meu pai trabalhava na General Motors, então ele tinha um carro que era destinado de uso dele, ele podia alugar um carro, e a gente tinha um Chevetinho SL, tal, novinho, preto, pegou para minha mãe. Eu, meu primo e meu irmão, fomos para Itatiaia. Tô falando isso em 63, 80, por aí. 80, 80. A estrada era só pedra aqui. Maravilhosa. Então, para quem conhece ali, da divisa ali, onde tem a entrada, que chama Garganta do Registro, aí sobe a estrada de terra para subir lá. A gente demorou 2 horas para subir. Meu irmão, moeu o chevetinho, né? Porque raspava tudo. A gente ainda descia do carro, tirava umas pedras para poder conseguir passar. Mas fomos com o carro. E depois voltei muitas vezes com outros carros e tal. Mas aquilo eu consegui chegar. Sim. Então eu falo assim, eu acho legal, né? As pessoas às vezes se preocupam muito com carros. Carro bonito, moderno. Eu falo, tem que escolher bem. Sim, e carro você precisa cuidar, porque se você escolher bem, você pode ter um carro que você pode fazer quase tudo. Sim. Então hoje você tem muita opção. Eu particularmente gosto muito de carro de tração integral. Sim. Né? A segurança que ele traz, é fantástico também. Assim, você tem opção. Carro que tem uma altura que você possa andar em estrada de terra. Eu sempre gostei de fazer caminho por terra, por essas coisas, né? Então eu acho que isso tudo construiu essa paixão, né? Sim. Que eu tenho pelos carros. Não sou um off-roader, né? Nunca fui, mas tive a oportunidade de fazer muitas viagens legais. Então até com esse grupo aí, desse amigo do Gibote, com essa caminhonete, a gente chamava ela de gafanhoto, porque ela era alta, ela tinha amortecedor, a suspensão dela era amortecedor rancho na frente e atrás, com calibragem, né? Pneu 33 que ela tinha, guincho, ela tinha o que precisava, e rádio. Mas era um... Então nós fizemos 2 viagens para o Pantanal, fizemos Transamazônica. Um ano a gente fez com o Gibote, foi com essa turma aí. Foi o ano que eles lançaram a F250 4x4. Legal. Tinha um amigo nosso que era o Raul. O Raul ele se aposentou como comprador da Volkswagen, então tinha muito conhecimento com a indústria automotiva. E ele conseguiu 3 caminhonetes como comodato da Ford para a gente fazer essa viagem. E a gente tinha que fazer uns relatos, por exemplo, do clube do picapeiro que a Ford tinha na época. Que ela tinha isso daí. Pô, foi legal, mas é uma roubada, né? Porque não tinha celular. Não tinha nada. Não tinha celular. Quando muito, tinha um amigo nosso da turma lá, o James Lynch, né? James Lynch já com o René Delmotte, que é também, esses bem experimentado, o René principalmente, que ele foi muitos anos piloto de teste lá da Volks, né? Eles chegaram de carro e até a nascente do Amazonas, fizeram umas coisas bem legais. São uma turma que é um pouco mais velha que eu, mas os caras assim, sensacionais que têm esse espírito de desbravar as coisas. Né? É literalmente um bandeirante, né? Então com essas viagens que a gente acabou fazendo, a gente fez, foi sensacional. A viagem da Amazônia, a ideia era que a gente... entender como é que foi a ocupação da Transamazônica. Então não é aquela coisa, eu não tenho nada contra, o pessoal quer ir no inverno, né? Sim. O inverno amazônico lá é a época das águas. Sim. Que eles chamam de inverno. Pô,
não quero lá ficar 3 dias preso. Não. Tem gente que quer ir, quer atravessar a testar. estrada. Não, tem gente que faz, puta de umas histórias legais que marca pra vida. Sim. Mas o que a gente queria entender como é que foi a ocupação. Sim, que legal. Conversar com as pessoas que chegaram lá, como é que foi aquilo. Sim. Então, assim, puta, as histórias assim, incríveis, né? Sim, isso é algo único, né? Então a gente fez isso e essas viagens foram 2 viagens para a Amazônia e uma delas, né, então eu tive a oportunidade, quis ir conhecer onde foi o negócio que nasceu o projeto da Ferrovia da Madeira Mamoré. Legal. Então onde hoje estão fazendo as usinas, fizeram as usinas de Giral e Santo Antônio, né? Aquela região lá. Sim. Fui conhecer a Fordlândia. Legal. Fui conhecer o projeto Jari. Jari, pouca gente sabe, mas isso foi, acho que na década de 70, que era um bilionário americano, Daniel Ludwig. Esse cara implantou um projeto, é famoso porque ele trouxe uma fábrica de celulose que foi construída no Japão e veio rebocada para a Amazônia. Mas é coisa assim, Cara, que é... megalomaníaca, né? Assim, acho que esse ainda foi mais louco do que o Ford, né? Esse foi. Então foram coisas assim, você vê aquilo, como as pessoas vivem, né? Então assim, você precisa realmente de um carro que te leve. Sim. Mas a minha intenção era realmente ter essa oportunidade. Então, numa dessas viagens, até uma coisa que me marcou demais, o James Lynch estava fazendo uma espécie de um documentário, sempre curtiu filmar, tal, fazendo as coisas, a gente fazia esses relatos das viagens. Eu não vou me lembrar exatamente, mas era um lugar que a gente estava na Transamazônica, então assim, quando a gente fazia essas viagens para esses lugares, a gente sempre levava roupa, kit de higiene pessoal, material escolar, essa coisa assim para ajudar o pessoal local que pudesse ajudar como pudesse. É tudo tão difícil, é tão... Sim. O acesso tudo é difícil lá, né? Tudo. Então as pessoas falam da Amazônia sem conhecimento de causa, né? Sim, sem ter ido para lá, sem ter passado por isso. Primeiro que não é um lugar plano, né? Sobe, desce, na época das chuvas as pontes vão embora, cara. Sim, alaga, a estrada fica destruída, é show de horror, as coisas complicado, que a gente ouvia, né? E uma vez na beira da estrada a gente parou num lugar, era uma casa feita de... Porque quando eles desmatavam a beira da estrada, meio desmatado, tem uma palmeira, eu não sei se acho que é bracuí, alguma coisa assim. Então aquilo vai brotando que nem tiririca depois. Uma casa, uma senhora negra, com 4 crianças ali, tipo feito uma palafitazinha do chão assim. Eu desci, fui lá bater um papo com ela, conversar, né? Acho que foi a coisa mais assim, que até hoje me emociona de falar, porque no meio acho que 200 e tantos, para qualquer lado. Não tinha nada. Só árvore, a mulher estava ali para marcar a família, o marido não estava lá. Bom, enfim. Desci, bati um papo com ela, expliquei o que a gente estava fazendo, né? Sim. E perguntei se a gente podia filmar. Mas não tinha noção. E a primeira pergunta que eu fiz para ela me quebrou as 2 pernas, né? Porque eu falei assim, puta, não conseguia, fiquei até engasgado. Eu perguntei para essa mulher, o que a senhora mais sente falta aqui? As pessoas não tinham nada ali. Você sabe o que ela respondeu para mim? Não. Uma escola para meus filhos. Nossa. Aí fudeu, né? Foi uma coisa assim, meu olho encheu de lágrimas, como agora, Sim. assim. Não, mas, nossa, é algo então fala assim, você olhar a coisa, pô, como que eu poderia ter vivido essa experiência, né? Cara, sem estar ali, sem ter um carro que te levasse lá. Não, o negócio então foi assim, muito marcante se olhar a ocupação dos lugares como é, o que a gente foi como lazer, é a dificuldade da pessoa. É a dificuldade da pessoa, a dificuldade diária da pessoa, sim, tudo. E é algo que pra gente não faz nem sentido, tipo, você nem para e pensa, você vai imaginar qualquer outra coisa, menos ela não tem escola para os filhos. Pô, eu queria ter trazido, mas eu esqueci. E também teve dessa viagem, a gente foi a gente não chegou a entrar no Acre, mas a gente... Onde começa ali, me fugiu o nome da cidade, meu Deus. Primeira cidade que tira o início da Transamazônica, para dar para o Acre, não vou lembrar o nome. Mas a gente entrou por um caminho que chamava Machadinho, saímos, cruzamos por dentro de um ramal lá. Legal. Porque o pessoal tinha falado que andava tendo assalto, coisa assim. Apesar que a gente sempre viajava
três, quatro, cinco carros, o pessoal sempre uniformizado, fazer as camisetas e tal, né? E nós saímos num lugar na Transamazônica, e esse lugar é famoso assim, que tinha um bloqueio dos índios. Sim. Da tribo dos índios Tenharim. Pô, eu tenho até hoje, foi nessa viagem das F-250, tem um papelzinho, o carimbo do pedágio do índio. Caramba, que legal. Tem o carimbinho e tá lá o cacique, não vou lembrar o nome dele, e tinha o CPF dele. E aí eles contaram a história toda, a criançada, aí foi legal, a gente tinha levado material escolar, sim, desenhar com a meninada, ajuda. Puta coisa assim, rica, sabe? Acho que são experiências assim que a gente leva pra vida, né? Pô, que legal. E assim, mas essa parte eu acho fantástica, que é justamente essa experiência, a vivência que isso pode te proporcionar. Putz, e o melhor dos mundos é a gente poder ouvir isso e ter isso aqui gravado, a gente poder compartilhar isso com todo mundo, ouvir sua história, né, a sua, de mais gente, todo mundo. Acho que isso aqui é fantástico. Como eu te falei, eu tive sempre a sorte assim, de ter amigos que gostavam da mesma coisa, e assim, as pessoas se unirem para fazer as coisas é legal. Então, mais uma vez, assim, acho que foram as grandes experiências assim, que eu tive de entrar no coração desses lugares e conhecer o modo de vida das pessoas. Conhecer a história, tudo, o que veio antes, como elas vivem, né, a dificuldade delas. Que você falou, a gente não faz nem ideia, estando em São Paulo aqui, a gente não consegue imaginar, não é nossa realidade. Mas mesmo próximo a São Paulo, tem uns lugares, umas coisas assim diferentes, se você se propuser ter essa troca, né? Sim, então, essa experiência, essa vivência. O que é legal, ele te proporciona muita coisa. Sim. Como hoje se você quiser, você pode, tem muita gente vivendo, viajando, né? Então, eu acho que isso daí que eu falo, acho que foi engraçado, era porque eu cheguei aqui hoje para fazer e o cara que foi o dono da Yeti, né? Tinha visto o carro parado aqui, veio para ver, falando com ele falou para mim, porra, acho que eu nunca mais vou conseguir ter um carro normal na minha vida, né? Eu falei, mas depende do que é normal, né? Depende do que você Depende do que você considera do seu normal, qual que é o seu padrão de normal, né? Então é isso, né? Acho que essas e outras tantas, né? E depois o tempo passando, que eu teve as Defender, meu moleque, né? Hoje o Breno está com 23 anos, né? E era engraçado porque a primeira Defender que eu tinha, ele era pequeno, tinha uns, acho que 2 para 3 anos, por aí. Então ela tinha escadinha atrás, tal, ele subia pelo carro, atravessava, descia para o outro lado, e ele não conseguia falar Land Rover, ele chamava o carro, ela chamava Randy Hicks. Era Randy Hicks. Pô, mas fizemos altas viagens, né? Com a minha mulher. Isso é legal. Você com a sua esposa, com o seu filho, todas essas lembranças com a família também, com os amigos, muito momento legal. Então a gente fez muita viagem, nós 4 juntos, assim, para lugares. Hoje acho que nem pode subir mais, né? Mas ali em Santa Catarina, hoje está super divulgado o destino lá, Urubici, Serra do Corvo Branco, mas a gente fez no caminho para a Serra do Corvo Branco, você desvia ali, um lugar que tem um riozinho, que é o Rio Canoas, e tem uma subida que você vai sair num lugar lá em cima, que é no Campo dos Padres. Puta, eu lembro, minha filha tinha 10 anos. 10 anos, o Breno tinha 4 anos. Sim. Eu lembro que a gente desceu do carro, né? Chegamos lá em cima. E detalhe, essa vez que a gente foi, um cara tá subindo, um cara falou, pô, você tá indo para tal lugar? Onde você tá indo? Tal lugar. Ele falou, não sei como é que é a estrada. Ele falou, pô, se eu precisar, você me ajuda? Sabe que carro que o cara tava? Que carro? E ele tava com uma Legacy. Nossa. Uma Subaru. Chegou, viu? A tração, o sistema de tração desse carro é muito bom. Só um trechinho lá que estava ruim, que eu dei uma puxadinha nele para não judiar do carro. Sim. Bom, aí chegamos lá em cima, descemos do carro, minha filha desceu, olhou assim. Ela olhou, daqui a pouco tá olhando assim, ela... Eu falei, puta, que foi? Falei, que é muito bonito esse lugar, né? Então você fala, essas coisas são inesquecíveis, né? São inesquecíveis. E essas coisas que a gente viveu, que acho que é impagável, para eles, pra gente, né? Sim. E graças aos nossos queridos 4x4, né? É isso aí. Bom, legal, Fernando. Bom conhecer a sua história. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. É o que você falou, são esses momentos, são impagáveis, são coisas que a gente leva no coração, né? Que transformam assim, a nossa vida pro melhor. A gente extrair o melhor da vida, poder aproveitar, poder curtir com amigos, com família.
e levar isso pro resto da vida e agora poder compartilhar isso com as pessoas. Isso aí. E agora uma nova etapa aí que você ajudou a construir, né? Botar a Yeti de pé. Isso aí. E Então, que venham muitas aventuras e muitas lembranças boas. Vou usar bastante para fazer meu próximo projeto de vida. Com certeza, é isso aí, Fernando. Valeu, obrigadão. Obrigado. É isso aí, galera da MXV. Estamos finalizando aqui mais um podcast com essa história incrível do Fernando da Curto, nosso parceiro, cliente e amigo. Comprei o carro. Logo depois que eu casei, a Verônica sempre incentivou, né? Você entendeu? A Verônica nunca bateu bem na cabeça. A gente casou, faltava tudo em casa, nós juntamos tudo, enfiamos dentro do carro. Isso eu posso cortar depois, né? Tá gravando? Pode contar. Que legal. E aí nós pegamos, sabe o que a gente fez? Nós trocamos, casa faltava tudo, nós trocamos por duas mountain bike. Foi, no começo. E aí veio a inspiração, né, pra gente fazer as coisas.